Fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado, e hoje eu vou trazer para vocês os resultados da Kepler Weber. Basicamente é uma empresa que tem ali como principal atividade a criação, na verdade a fabricação de silos. Silos basicamente são componentes ali realmente de alumínio, de ferro, que eles vão ser úteis muitas das vezes para armazenar grãos. São aqueles grandes galões, vamos dizer assim, de metal que você vê em algumas fazendas, que basicamente o produtor ele recolhe as sementes, ele recolhe ali o produto, e para que aquele produto ele não pereça, ou pelo menos ele não tenha os efeitos nocivos, por exemplo, de sol, chuva e outros tantos intempéries, eles então colocam nesses silos, que muitas vezes tem uma certa refrigeração, tem ali o acompanhamento de temperatura, de condições e outras tantas coisas que são fundamentais para que o produtor, no final das contas, tenha aquele insumo no final das contas para poder fazer a venda. Claro, é natural que você tenha oscilações e muito disso nós vamos trabalhar nesse vídeo. E, claro, olhando ali os resultados e os dividendos que nós temos desta empresa, nós vamos então enxergar se é uma empresa que pode ter um cunho previdenciário, uma empresa boa pagadora de dividendos, ou se é uma empresa que pagou um bom dividendo, mas isso não ocorrerá novamente. Tudo isso eu vou trabalhar com você aqui no vídeo, então fique comigo para logo após a vinheta. Bem, se até então você não sabia o que eram aqueles silos, ou como eu prefiro chamar, galão de metal, eles colocam aqui uma foto e eles falam um pouco aqui da fábrica, tá bom? Claro, depois você pode dar uma olhada em outras fotos, essas aqui são as que estão no próprio release de resultados. Eu gosto de olhar sempre as demonstrações financeiras, é um documento mais longo de 170 páginas, mas ele vai ser bem útil para a gente dar uma olhada aqui em alguns itens. Claro, eu já dei uma prévia olhada, marquei algumas coisas aqui que a administração falou, mas vamos passar pelos destaques. Eu sei que os destaques são aqueles itens mais interessantes para você ter uma análise inicial, para ver se vale a pena analisar o resto da empresa, tá bom? Olhando aqui para o que eles trouxeram, vamos baixar aqui, para a questão dos destaques da administração. O que eles disseram? Que eles tiveram uma receita líquida que atingiu 502 milhões de reais nesse quarto trimestre de 2023, mantendo-se praticamente estável em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Legal. Isso, de uma certa maneira, mostra que em relação ao ano passado e a sazonalidade ou a demanda pelo produto, ela se mantém bastante estável. Talvez por conta de um momento ali específico do final de ano ou realmente por conta da sazonalidade que nós temos normalmente no setor do agronegócio, tá bom? Eles colocam que é importante ressaltar que foi o melhor resultado entre os trimestres do ano de 2023. De fato, nós vamos ver algumas curvas depois aqui em relação à receita da empresa e, de fato, nós tivemos receitas menores do que 500 milhões durante o ano de 2023 e esse trimestre de fato foi o melhor de todos. No acumulado, a receita chegou em 1,5 bi, uma redução bastante significativa de 16,7% comparado a 2022. No entanto, 2022, no segundo e no terceiro trimestre, você vai ver que a receita deu um salto bastante elevado. Lá nós tivemos uma alta demanda essa que provavelmente não ocorrerá da mesma maneira. Por isso, eu prefiro imaginar que aquele segundo e terceiro trimestres são, vamos dizer assim, não recorrentes, excepcionais, mais ou menos isso. Agora, para que a gente consiga enxergar se a empresa ela manterá a qualidade, eu particularmente enxergaria os resultados de 2024 para que então eu consiga verificar se é uma empresa que mantém as suas qualidades e condições competitivas estáveis, tá bom? O EBITDA eles trazem aqui, houve uma redução bastante significativa na ordem de 22,5%, tá bom? Ele coloca aqui em relação ao ano, vamos ver, o EBITDA somou 336 milhões de reais, uma redução de quase 39% comparado ao mesmo ano, mais uma vez por conta daquele segundo e terceiro trimestre de 2022 que foram excepcionais, tá bom? O lucro líquido atingiu 94 milhões no quarto trimestre de 2023 e, no geral, eles tiveram um lucro acumulado de aproximadamente aqui 245 milhões de reais, tá bom? Esse número vai ser importante depois para a gente fazer a análise a respeito do payout dessa empresa para enxergarmos o quanto efetivamente eles estão pagando, tá bom? Seguindo aqui um pouco, eu fiz algumas poucas considerações em relação à mensagem da administração, tá bom? Porque muitas questões eles colocam a respeito da sazonalidade do produto, do diferencial competitivo, enfim, foram coisas que não efetivamente trouxeram alguma diferença em relação à análise que muitas vezes já nós fizemos aqui a respeito da empresa. Agora, olhando aqui para a receita líquida, algo que você pelo menos deve conhecer dessa empresa, porque muitas vezes as pessoas falam, André, eu quero para minha carteira uma empresa que seja dolarizada.
E aí eu fico pensando, poxa, você quer realmente uma empresa que é dolarizada? Então, neste caso, a Kepler Weber, ela não seria exatamente esta empresa. Por quê? Ela tem 94% das suas operações destinadas ao mercado interno e 6% ao mercado externo, tá bom? Então, você aqui não tem exatamente a indicação se seria em dólar, mas eu particularmente creio que sim, muitas das negociações que nós fazemos para fora do Brasil, elas são feitas em dólar, tá bom? Bem, esses aqui são os gráficos que eu comentei com você que realmente nós precisaremos enxergar. Fazendo uma correção aqui no terceiro e no quarto trimestres de 2022, nós tivemos momentos bastante excepcionais para a empresa, pelo menos foi o que a gestão trouxe. Agora, aqui no quarto trimestre de 2022, já chegamos aqui na casa dos seus 500 milhões de reais em receita, com uma queda de 16% relação ano contra ano, tá bom? Você deve enxergar isso muito mais como uma oscilação típica deste mercado. Eu vou exatamente desenhar aqui para vocês, deixa eu ver se eu pego uma parte, ó. Basicamente o que acontece, né? Você tem o que a gente chama de estoque, que seria, vamos dizer, esta linha, deixa eu mudar de cor, seria esta linha vermelha, seria o estoque. Então, significa que tudo que eu tenho daqui para baixo, significa o seguinte, olha, se o mercado quiser, eu já posso absorver isso daqui porque eu tenho. Existe uma outra linha que seria a linha, por exemplo, da demanda. Essa linha eu deixei de propósito assim paralelamente para você compreender que aqui é algo errado, porque esta linha não deveria ser assim. Muitas pessoas colocam o gráfico dessa maneira, mas ele não é exatamente assim. Por quê? O gráfico da demanda, ele exatamente parte de um ponto zero e ele pode ir crescer a depender de como o mercado estiver. Só que você concorda comigo que durante o ano você pode ter uma linha assim, você pode ter uma linha assim, ou você pode ter uma linha que vai absorver tudo, ou você pode ter uma linha que não vai absorver todo o estoque que você tem, exatamente como mostra aqui nesse gráfico que eu mostrei. Qual que é o ponto? Quando você vê empresas que estão relacionadas à prestação de um serviço e também, no final das contas, vendem um produto, você tem que enxergar o quanto que você tem de demanda, quanto que você tem de estoque, para você não ficar com o estoque parado. Enxergando, portanto, que você tem essas questões que demandam ou não maior quantidade de produtos aqui da empresa, você pode chegar a um determinado momento em que a demanda ela fica menor do que o estoque, ou seja, entra em mercado ou entra em aquela relação mercadológica que nós conhecemos de oferta e demanda. Conforme você tem uma demanda maior e você tem uma procura menor, o seu produto acaba ficando mais barato, você tem menos incentivos a produzir, porque menos pessoas estão consumindo. Agora, quando você tem uma demanda estável ou caindo e a procura começa a subir muito, o seu produto ele acaba apreciando muito. Exatamente foi isso que aconteceu no terceiro e no quarto trimestres lá de 2022 e o que aconteceu no quarto trimestre de 2023 agora, tá bom? Mesmo que tenha havido uma queda substancial aqui, é importante você compreender o que aconteceu, tá? Eu fiz aqui algumas anotações em relação à segmentação da receita operacional, porque eu aposto que muitas pessoas não sabiam exatamente para onde todos os silos iam. A maioria das pessoas fala, André, mas tá ligado ao agro. Sim, de fato, esses silos eles têm a função primordial de armazenar grãos e no final das contas, muitas das vezes, seja lá numa fazenda ou em outros lugares como nós veremos, nós temos lá dentro grãos. Então, no final das contas, é essa a utilidade, só que não só. Olha só, na questão de fazendas, eles mostram aqui ó, que quando comparado ao terceiro trimestre, tivemos um aumento de 3,8%, atingindo o maior trimestre em faturamento do ano. Isso para mim é interessante também de nós conversarmos, tá? Como que funciona essa linha de faturamento, né? Então vamos fazer aqui basicamente um cronograma, né, de como as coisas elas funcionariam. Então aqui eu teria basicamente 4 períodos, tá? Qual que é o ponto que eu quero trazer para você, né? Aqui neste primeiro período, eu vou dizer que foi aqui o pedido. No momento do pedido, você não paga tudo de uma única vez. Você espera ou você paga parceladamente. Claro, são condições diferentes do que aquela parcela mês a mês que nós temos, mas vamos supor aqui que nesse primeiro momento, ele pagou 20% do produto. Chega no mês 2, o produto ele ainda está em fase talvez de moldagem, eles ainda estão comprando ali, por exemplo, a questão do alumínio, do metal e de outros tantos componentes que eles necessitam, inclusive alguns tecnológicos. Então aqui o seu faturamento foi 0. E aí chegou aqui no terceiro, você chegou ali para o seu demandante, né? Você chegou para o seu comprador e falou, olha, nós estamos praticamente prontos, tá bom? Então libera aí para gente mais 30% da receita.
Tá bom, vou liberar. E aí chega aqui no quarto período e você recebe, por ter entregado, 50% agora do produto. Então, compondo tudo isso aqui, você tem 100%. Mas o que acontece? O faturamento ele não acontece num único período. Ele ocorre, muitas vezes, com um pedido que começou aqui no começo do ano, ele vai ocorrer lá no quarto período, né, no último trimestre que nós temos do ano. E é exatamente por isso que a sazonalidade e o tipo de negócio é importante. Porque quando você vê a questão do faturamento, né, que eles colocam aqui atingindo o maior faturamento, não significa que foi o melhor mês em termos inclusive de pedidos, não foi o melhor mês inclusive de clientes. Então tem várias coisas que você precisa compreender das oscilações que são normais dentro desse mercado, tá bom? Seguindo aqui um pouco, né, você viu e vai ver aqui comigo, né, que 30% da receita operacional vem de fazendas, que seria o natural. Mas ele tem um pouco mais, ele tem a agroindústria. Então, imagina só que você tem uma Ambev, certo? E a Ambev, ela precisa ali de alguns insumos agrícolas para efetivamente fazer a cerveja e, enfim, algumas outras bebidas. Ele necessita desses silos, muitas vezes, para armazenar alguns grãos ali que depois ele vai conseguir manufaturar lá dentro. Então, isso seria interessante. Mas, claro, não é essa é a única agroindústria. Tem outras tantas ali que podem fazer beneficiamento de sementes, etc. Então, tem coisas interessantes aqui que corresponde a praticamente 40% da receita. Ou seja, fazenda e agroindústria, como você vai poder ver nesse gráfico aqui, ó, representam essas duas partes, ou seja, boa parte da receita, mais da metade naturalmente, corresponde aqui a esses dois setores. Só que, olha só que interessante. Eles colocam um pouco dos negócios internacionais, mas esses, pela não tão grande representatividade na receita, eu vou pular, mas é importante você saber. Olha só outro que interessante que eu aposto que ninguém sabia. Portos e terminais. Imagina, você tem esse navio graneleiro que ele pega e deposita aqui todas as sementes que ele traz de algum outro lugar. É muito interessante. Ou ele pode fazer, naturalmente, o caminho inverso. Você vai depositando aqui e aí depois você coloca tudo nesse navio para que então ele mande para fora, mas claro, isso já não parte do negócio aqui da Kepler, tá bom? É algo interessante você saber, mas especialmente portos, né, que eles trabalham com dois regimes, né, o regime de concessão e o regime basicamente de licença, um deles sendo público, como eu falei, no caso de concessão, o primeiro aqui seria público e de licença seria privado. É difícil você até mesmo criar um novo porto, então, especialmente nos que já estão instalados, os outros serviços alinhados aqui com o fornecimento dos silos, me parece que trarão para frente muito mais receita do que efetivamente a instalação dos silos, tá? Mas nós já vamos ver especificamente isso que eu estou querendo dizer. Por quê? Eles colocam um pouco de portos e terminais e aqui entra uma das partes interessantes. Eles colocam aqui peças de reposição, naturalmente, e eles prestam alguns serviços também. Serviços de monitoramento, serviços de instalação, outros tantos serviços agregados ao produto principal. Isso é muito interessante, porque quando você tem uma demanda que eu chamo de elástica, ou seja, você vai puxando o elástico, você tem uma baita demanda, o elástico está tensionado, muita gente está pedindo ali os seus silos, mas quando você solta o elástico, a demanda comprime. Poucas pessoas demandam agora o seu produto, ninguém mais quer saber do seu produto, porque todo mundo hoje já tem. E é basicamente esse é o ponto que a Kepler precisava melhorar. E eles exatamente para diminuir um pouco esse fluxo aqui do elástico, ele colocou serviços de reposição de peças, de instalação, de monitoramento, etc, para exatamente conseguir rentabilizar o seu negócio e, ao mesmo tempo, manter uma receita razoavelmente boa para dentro da empresa, tá bom? Para que a gente fale um pouco aqui dos números, né, eu vou pular aqui já para baixo para a gente dar uma olhada um pouco na questão do fluxo de caixa, que eu sempre gosto muito de olhar, porque me parece que aqui nós temos basicamente o extrato bancário da empresa e para mim isso é muito importante de dar sempre uma olhada. Vamos olhar exatamente aqui a questão do consolidado, tá bom? E você vai poder perceber, basicamente, que nós tivemos um lucro aqui no exercício de 245 milhões em face de 382 de 2022, ou seja, uma queda bastante expressiva em relação ao lucro líquido. Mas vamos olhar um pouco mais aqui para baixo, tá? No fluxo de caixa, nas atividades operacionais, houve também uma redução significativa de 361
em relação aos 470 do ano passado. Quando você vai para a parte de investimentos, vamos ver, ó, ela está investindo mais, aqui ó, considerando a aquisição de intangível, ela fez um acréscimo, né, fez mais investimentos na ordem de 20 milhões de reais em relação ao anterior, que de uma certa maneira isso pode trazer benefícios para os anos seguintes. Imagina que ela compra ali uma máquina ou alguma coisa que fabrique com menos custo e mais rapidez os silos que ela coloca ali em operação. Então, olha só que interessante que isso pode ser. Claro, depende de você olhar, no final das contas, que investimentos são esses, mas me parece algo razoável, tá bom? Eles colocam um pouco de aplicações financeiras, mas enfim, isso daqui a gente não precisa ver no momento. Vamos aqui para o financiamento. Você vai ver, e aqui eu já quero fazer algumas contas com vocês, em relação a juros sobre capital próprio e dividendos, que eu sei que muita gente gosta disso aqui, tá bom? Vamos fazer algumas contas. Por quê? Em 2022 pagou 178 milhões e agora em 2023 pagou 152. Para que a gente pegue aqui os números da Kepler, você vai ver que ela tem 179 papéis. Então, eu vou pegar, basicamente, aqueles 152 milhões de reais que ela pagou de dividendos, 152,690, e eu vou dividir pela quantidade de ações que nós temos, tá bom? Claro, em números não tão precisos, mas só para a gente exatamente ter uma compreensão. Então, olha só, ela pagou aqui 84 centavos. Claro, no meio disso tudo aqui tem juros sobre capital próprio, então esse valor é um pouquinho menor, e em relação ao preço que nós temos de tela hoje, dá basicamente esse yield aqui de 8,45%, um pouquinho menos, talvez 8,3%. Para mim, um yield bastante razoável. Em 2022 ela pagou também, e agora para 2024 eu quero ver se ela vai conseguir manter esse fluxo de pagamento, tá? Por fim, eu acho também que é muito valioso nós olharmos isso, é o aumento ou a redução do caixa da empresa durante o ano. Em 2022, ela gerou um caixa de 122 milhões e agora, em 2023, ela gerou este caixa aqui de 68 milhões 469, tá? Então, basicamente é isso aqui que você precisa compreender, saber da Kepler Weber. É uma empresa que eu particularmente olhei com muitos bons olhos há um tempo atrás, mas vislumbrando que a empresa pode no futuro carecer um pouco de novos clientes, ela pode ficar ali um pouco à mercê de alguns serviços paralelos, como eu mostrei para você, para manter a rentabilidade da empresa. Eu preferi, imaginando um investimento de longo prazo, não colocar essa ação hoje no meu portfólio, mas é uma ótima empresa geradora de caixa que traz lucratividade e paga bons dividendos para o seu acionista. Se você quiser saber, por fim, se você ficou até essa parte, o preço que os analistas colocam, você vai ver que eles têm uma recomendação de compra num preço-alvo de R$ 15,67, tendo upside de praticamente aqui 50% em relação ao valor atual. Então, existe aqui a possibilidade de você ganhar um pouco em relação ao preço da ação, pode ganhar ainda tantos e quantos dividendos, mas isso vai depender dos próximos resultados, porque a empresa vem aos poucos reduzindo a sua receita e a sua lucratividade. E aí a pergunta que fica, até que ponto será que vai cair? E para fazer um último convite, vou deixar aqui a nossa área de membros para você conhecer. Esta é a última semana que está lá com uma promoção muito interessante e também vou deixar outros 2 vídeos aqui para você continuar conhecendo o meu trabalho. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!